Você já reparou que, embora milhões de pessoas tenham uma Bíblia em casa, poucas realmente entendem o que ela conta de verdade? Curioso, não é? Muitos pensam que é apenas um livro religioso, cheio de histórias antigas. Mas, na verdade, ela é o mapa completo do plano de salvação, uma narrativa épica que começa com Adão e Eva e termina na Nova Jerusalém. O que existe entre o Gênesis e o Apocalipse não é apenas teologia, é a própria história da humanidade em busca de redenção. Talvez você já tenha se perguntado, por que Deus permitiria tanto sofrimento? Ou qual é o propósito de tudo isso? Essas perguntas são o ponto de partida de uma jornada que revela a essência do Evangelho e da mensagem cristã. E o mais surpreendente é que, quanto mais se entende esse resumo bíblico, mais se percebe que tudo aponta para um só nome: Jesus Cristo. Ele não é um personagem distante, é o elo que conecta o passado, o presente e o futuro da fé cristã. E o mais impressionante, em apenas 30 minutos, você vai conseguir enxergar toda a história bíblica como talvez nunca tenha visto antes. Um enredo que começa na criação, passa pela queda, redenção, cruz e termina na Nova Jerusalém. Não é ficção. É o plano real de um Deus que desenhou a eternidade com detalhes. Então, prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você vê o cristianismo, o mundo e a sua própria vida. Criação e queda. No princípio, quando a Bíblia abre suas páginas com "No princípio criou Deus", somos convidados a contemplar um universo em perfeita harmonia. O Criador, com amor e propósito, desenhou cada detalhe: a luz, os mares, os animais e, por fim, o ser humano, Adão e Eva, criados à sua imagem. A história bíblica mostra que tudo foi planejado como parte do plano de salvação, onde o homem e Deus caminhavam lado a lado. Imagine isso: um mundo sem dor, sem medo, apenas comunhão e propósito. Era o Éden, um paraíso que refletia o coração do próprio cristianismo em sua forma mais pura. Mas o mesmo jardim que respirava vida, também foi palco da maior virada espiritual da humanidade. A desobediência de Adão e Eva rompeu algo profundo, um elo que unia o humano ao divino. O Evangelho ainda ecoa essa lição: toda escolha traz consequências. É curioso pensar que, em meio à abundância, o homem desejou mais do que precisava, e assim o pecado entrou no mundo. Desde aquele momento, a fé cristã passou a carregar uma missão: compreender o erro e buscar a redenção que viria séculos depois através de Jesus Cristo. Mesmo na queda, Deus não desistiu. Ao expulsar o homem do Éden, ele já traçava um caminho de volta, um resumo bíblico que atravessa gerações, do Gênesis ao Apocalipse. Cada lágrima, cada erro humano, passou a apontar para algo maior: a mensagem cristã de esperança e salvação. E é interessante notar como, ainda hoje, muitos vivem tentando encontrar um Éden pessoal, aquele estado de paz interior. Mal sabem que o verdadeiro retorno começa dentro, pela fé e pela transformação do coração. E é aqui que começa a próxima parte dessa jornada: o surgimento das promessas e de um povo escolhido. Era patriarcal e promessas. Depois da queda, a Bíblia continua revelando um Deus que não abandona, mas reconstrói. No meio do caos e da confusão humana, ele escolhe um homem simples, Abraão, para dar início a uma nova história, o início de uma nação moldada pela fé cristã. Essa escolha foi mais que uma aliança. Foi o início de um plano de salvação que atravessaria séculos. Deus prometeu bênçãos, descendência e uma terra. E veja só, mesmo sem saber o destino, Abraão obedeceu. Um exemplo vivo de que confiar nas Escrituras é dar o primeiro passo antes de ver o caminho. Os relatos bíblicos dessa era são verdadeiras lições de vida. Noé, por exemplo, construiu uma arca quando todos o chamavam de louco, e sua obediência salvou gerações. Isaac e Jacó, filhos da promessa, mostraram que o Evangelho se desenha em histórias reais, cheias de dúvidas, erros e recomeços. A história bíblica nos lembra que o cristianismo não nasceu de perfeitos, mas de pessoas que escolheram acreditar mesmo quando tudo parecia impossível. Isso é fé prática, aquela que move montanhas, mesmo quando o coração treme. Esses patriarcas foram como colunas espirituais sobre as quais Deus ergueu o edifício da redenção. Suas vidas apontavam para algo maior, o nascimento de um povo que seria canal da mensagem cristã. A cada promessa cumprida, o resumo bíblico se expandia, revelando um fio condutor que ligava o Gênesis ao Apocalipse. E, ainda hoje, o chamado é o mesmo: confiar nas promessas divinas mesmo quando os ventos da dúvida sopram forte. E foi nesse cenário de fé e perseverança que Deus começou a preparar algo ainda mais grandioso: a libertação de um povo inteiro.
Exílio e libertação, Êxodo. Com o passar dos séculos, a história bíblica mostra que as promessas de Deus não são anuladas pelas circunstâncias. O povo de Israel cresceu no Egito, mas com o tempo, a liberdade virou escravidão. As mãos que antes trabalhavam sob bênção passaram a carregar correntes. Mesmo assim, o plano de salvação seguia em movimento. Deus nunca esquece suas alianças. E quando tudo parecia perdido, ele levantou Moisés, um homem improvável, para mudar o curso da história. É curioso como o evangelho sempre floresce nas terras mais áridas. Moisés foi um instrumento de uma mensagem cristã de coragem e obediência. Enfrentou o faraó, liderou multidões e viu o mar se abrir diante dos seus olhos. Cada passo rumo à liberdade era um lembrete de que a fé cristã não é teórica. Ela se manifesta na prática. Quando Deus ordenou a travessia do Mar Vermelho, estava ensinando uma lição eterna. O impossível é apenas o cenário onde ele mostra seu poder. E assim como Israel atravessou o mar, cada pessoa pode atravessar seus próprios desertos quando crê em Jesus Cristo como libertador. No deserto, Deus estabeleceu leis, princípios e uma aliança. Não eram apenas regras, mas um mapa espiritual para manter o povo no caminho da redenção. Ali nascia o conceito mais profundo de comunidade e propósito. As Escrituras revelam que cada mandamento era uma expressão de amor e proteção. E, no meio da areia e do calor, o povo aprendeu algo essencial: a liberdade sem direção se transforma em perdição. O resumo bíblico do Êxodo mostra que Deus liberta, mas também ensina, preparando seu povo para algo maior que ainda viria. Período dos juízes e dos reis. Após a travessia do deserto, o povo de Israel começou a viver a complexidade da liberdade. A Bíblia mostra que, sem liderança firme, surgiram ciclos de fidelidade e esquecimento. Nos dias dos juízes, Deus levantava homens e mulheres corajosos, como Débora, Gideão e Sansão, para restaurar a fé e a obediência. Era um tempo em que o Evangelho ainda sussurrava através da história, preparando corações para algo maior. Esse vai e vem espiritual nos ensina que a fé cristã precisa de constância, pois até as promessas mais firmes podem se perder na distração. Quando o povo pediu um rei, nasceu uma nova fase na história bíblica. Primeiro veio Saul, símbolo da força humana, depois Davi, homem segundo o coração de Deus, e então Salomão, cuja sabedoria se tornou lendária nas Escrituras. Cada um deles deixou marcas profundas no cristianismo, não apenas pela realeza, mas pelas lições que transmitiram sobre humildade, justiça e arrependimento. Davi, por exemplo, mostrou que até os que caem podem se levantar pela redenção e pela graça. E isso ainda hoje inspira quem busca recomeçar em meio aos próprios erros. Mas nem todo o reino permanece unido. Após Salomão, Israel se dividiu, norte e sul, Israel e Judá. O povo, antes guiado por Deus, começou a se afastar das promessas divinas. Então surgiram os profetas, como vozes do plano de salvação, chamando o povo de volta à verdade. Isaías, Jeremias e Elias foram mensageiros de esperança e advertência, mostrando que a mensagem cristã não é apenas consolo, é também correção. E foi nesse ambiente de queda e arrependimento que começou a se formar a chama de uma nova esperança, aquela que anunciava o Messias que viria. Cativeiro e esperança. A Bíblia revela que o coração humano é inquieto. O povo de Israel, mesmo tendo vivido milagres, voltou a se afastar de Deus. A idolatria e a injustiça tornaram-se comuns, e assim veio o cativeiro, uma das fases mais dolorosas da história bíblica. Babilônia se tornou símbolo da consequência do pecado, mas também do amor que corrige. Mesmo em meio ao exílio, o plano de salvação seguia firme, porque Deus nunca abandona o que promete. É nas perdas que a fé cristã é provada e fortalecida. Os profetas, como Jeremias, Ezequiel e Daniel, foram as vozes que mantiveram acesa a chama da esperança. Eles falaram sobre restauração, arrependimento e sobre o Messias vindouro, alguém que traria a verdadeira redenção. Mesmo nas terras estrangeiras, o povo aprendeu a buscar a presença de Deus sem templo, sem sacrifícios, apenas com fé. E isso é poderoso. Muitos ainda esperam ter tudo para começar a crer, mas as Escrituras mostram que a fé floresce mesmo em solo árido. Deus estava preparando algo que o Evangelho revelaria plenamente séculos depois. O exílio não foi o fim, foi um recomeço, uma purificação coletiva e espiritual, necessária para o surgimento de uma nova era na mensagem cristã. As lágrimas à beira dos rios da Babilônia regaram a semente da esperança. O resumo bíblico mostra que o sofrimento pode ser o solo da transformação, e que o cristianismo nasce, muitas vezes, no meio da dor.
Aqueles que foram cativos voltariam a Jerusalém, reconstruiriam o templo e reacenderiam a fé, preparando o caminho para a maior promessa de todas: Jesus Cristo, o cumprimento de tudo que fora profetizado. Jesus Cristo como cumprimento. E então, no tempo certo, o plano de salvação saiu das páginas da promessa e ganhou rosto, voz e coração. Jesus Cristo nasceu em Belém, o Filho de Deus feito homem, o cumprimento vivo de tudo que os profetas haviam anunciado. A Bíblia descreve sua vinda como luz em meio às trevas, o ponto de virada na história bíblica. Ele não veio apenas ensinar, mas transformar. O Evangelho se encarnou, mostrando que o amor é a força mais revolucionária que já tocou o mundo. Durante sua vida, Jesus Cristo caminhou entre os pobres, curou enfermos, acolheu rejeitados e revelou o verdadeiro caráter do Pai. Sua mensagem não era apenas religiosa, era profundamente humana. A fé cristã ganhou forma através do exemplo: servir, perdoar, amar e viver em comunhão. Cada milagre era uma amostra da redenção, cada parábola, uma semente do reino. As Escrituras se cumpriam diante dos olhos daqueles que ouviam, ainda que muitos não compreendessem a dimensão do que presenciavam. Mas foi na cruz que o cristianismo encontrou seu coração. Lá, o Filho entregou-se por amor, restaurando a ligação rompida desde Adão e Eva. Sua morte não foi derrota, mas vitória. E ao terceiro dia, a ressurreição selou a promessa eterna de salvação. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo apontava para esse momento, o centro da mensagem cristã, onde a justiça e a misericórdia se encontram. E a partir daí, uma nova fase começou: a formação de um povo que levaria essa verdade ao mundo inteiro. Igreja e missão. Após a ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho começou a se espalhar como fogo vivo. A promessa de redenção agora tinha mensageiros, homens e mulheres transformados pela fé. A Bíblia mostra que, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e ali nasceu a igreja, não como uma instituição fria, mas como uma comunidade viva, pulsante, movida pelo plano de salvação. Cada crente se tornou uma chama, e a história bíblica ganhava um novo capítulo, o do testemunho. O propósito da igreja sempre foi mais do que reunir pessoas, é ser luz nas trevas, um farol em meio ao caos. O cristianismo se espalhou entre povos, línguas e culturas, mostrando que a mensagem cristã não é limitada por fronteiras. Pedro pregou em Jerusalém, Paulo em Roma, e nós, hoje, somos parte dessa mesma missão. Levar o Evangelho é um ato de amor e coragem, seja falando com um amigo, publicando uma reflexão online, ou simplesmente agindo com compaixão. A missão é diária, e o campo é o mundo. As Escrituras ensinam que a fé cristã não é passiva. Ela é viva, dinâmica, desafiadora. Fazer parte da igreja é carregar o legado de Gênesis ao Apocalipse, proclamando que há salvação para todos. O resumo bíblico da missão é simples: anunciar, servir, transformar. E quanto mais a igreja cumpre esse papel, mais o mundo vislumbra um reflexo da nova Jerusalém prometida. Mas a história ainda não acabou. Existe um capítulo final, aguardado por gerações, que revelará o destino eterno da criação. Apocalipse, consumação. O Apocalipse é o grande encerramento da história bíblica, mas também o início de algo eterno. A Bíblia descreve um futuro em que todo o mal será destruído e o plano de salvação se cumprirá plenamente. É o momento do julgamento final, onde cada escolha feita nesta vida será revelada diante do trono de Deus. Para alguns, isso causa temor. Para outros, é a maior das esperanças. Porque quem viveu o Evangelho sabe que, por meio de Jesus Cristo, a redenção é garantida. A visão da Nova Jerusalém é o ponto mais sublime das Escrituras. Um lugar sem dor, sem lágrimas, sem morte. Ali, o cristianismo alcança seu propósito máximo, a plena comunhão entre Deus e o homem. É como se o Éden fosse restaurado, mas agora de forma eterna. O resumo bíblico mostra que tudo o que começou em Gênesis encontra seu fechamento glorioso no Apocalipse. O céu não é apenas um destino distante, é a consumação da mensagem cristã, a recompensa prometida àqueles que permaneceram fiéis. E nesse novo tempo, Deus habitará com seu povo, face a face. Nada mais separará o humano do divino. É o clímax do plano de salvação, o ponto em que a fé cristã se torna visão e a esperança se transforma em realidade. Essa é a herança dos redimidos, viver em perfeita comunhão com o Criador por toda a eternidade. A história da Bíblia termina com um convite, e também com uma promessa: vem, Senhor Jesus. Mas antes que esse dia chegue, há algo urgente a ser entendido.
Agora que você entendeu o plano de salvação, pare um instante e pense: o que essa história realmente significa para você? A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um espelho da alma, um convite pessoal para viver a fé cristã com propósito. Tudo que começou com Adão e Eva, e culminou em Jesus Cristo, aponta para um destino eterno, a Nova Jerusalém. Mas a pergunta é: você está caminhando nessa direção, ou apenas observando de longe? Não basta conhecer o resumo bíblico, é preciso aplicá-lo. Que atitudes você pode mudar hoje? Talvez perdoar alguém, retomar sua oração diária, ou até mesmo compartilhar a mensagem cristã com quem precisa ouvir. A história bíblica não termina em páginas antigas, ela continua em cada decisão sua. E se Deus escreveu cada capítulo da humanidade, talvez esteja esperando você escrever o próximo passo da sua própria história com Ele. Então, se essa mensagem falou com você, não deixe para depois. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue aprendendo sobre o Evangelho, o cristianismo e o incrível plano de salvação que atravessa o Gênesis ao Apocalipse. Porque conhecer é bom, mas viver o que se aprende é o que transforma tudo. Estrela brilhante.